Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Curso, e hoje iniciamos mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. Lembrando que quem quiser tirar o certificado desse curso, é só ver as aulas pela nossa plataforma. É tudo 100% gratuito e o link vai estar aí na descrição para vocês. E na nossa aula de hoje, vamos conhecer os objetos e filtros inteligentes do Photoshop. Vamos entender o que eles são, quais as vantagens de utilizar eles na nossa pós-produção e como podemos criar e gerenciar esses recursos, ok? Então, bora lá! Olhando aqui para minha tela, vocês verão que nós temos duas imagens aparentemente iguais. Essa imagem foi feita pelo Gabriel usando o SketchUp e o V-Ray para SketchUp durante a aula sobre Depth of Field no nosso curso completo avançado, o Highlight. Tanto a imagem da direita quanto a imagem da esquerda se tratam da mesma imagem, ou seja, uma é a cópia da outra. E vocês verão que, embora seja exatamente a mesma imagem, a forma como utilizamos ela aqui no Photoshop pode fazer toda a diferença. E é aí que o objeto inteligente entra em cena. Mas afinal de contas, o que é um objeto inteligente? Ele, na verdade, é um tipo especial de camada existente no Photoshop, cuja principal diferença é o fato de preservar toda a informação original do conteúdo. E como é que ele faz isso? O objeto inteligente age como se fosse um arquivo referência. Então, toda vez que a gente fizer alguma alteração, ela nunca será feita diretamente na imagem. Uma analogia mais prática seria compará-lo a um porta-retrato de vidro. Se você desenhar por cima dele, a visualização ficará suja, mas se você abrir e pegar a foto, ela vai estar totalmente intacta. E é exatamente assim que o objeto inteligente irá funcionar. E como é que eu faço para diferenciar uma camada normal, que é chamada de camada rasterizada, de um objeto inteligente aqui no nosso gerenciador de camada? Para isso, basta olhar para a miniatura da camada, ou seja, esses quadradinhos aqui mostrando o conteúdo da nossa camada. Os objetos inteligentes possuem esse ícone de um quadradinho com uma folha com uma pontinha dobrada atrás, e fica logo no canto inferior direito da miniatura do conteúdo da camada. Então, sempre que uma camada tiver esse símbolo, ela será um objeto inteligente. Aqui no meu arquivo, por exemplo, nós temos um grupo e dentro dele a gente tem uma camada normal, ou seja, uma camada rasterizada, sendo essa imagem aqui da direita, e uma camada que na verdade é um objeto inteligente, sendo essa imagem aqui da esquerda. E eu vou utilizar esse grupo para explicar na prática um pouquinho do que eu estava falando sobre preservar a informação original da imagem, ok? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui o nosso grupo, vou utilizar o atalho Ctrl+T para habilitar a transformação do conteúdo do nosso grupo. Então, vou até o nosso transformador do canto superior direito, vou clicar e vou arrastar para reduzir o tamanho da nossa imagem. Bastante. Mais ou menos até aqui acho que tá bom. E vou dar um OK para confirmar. Pronto. Agora eu vou fazer o processo inverso. Novamente vou utilizar o Ctrl+T, vou clicar aqui no nosso transformador novamente e vou arrastar para reescalar as nossas imagens para o tamanho original, ou seja, o tamanho que elas estavam antes. E você vai ver que a nossa visualização, na verdade, só tem um borrão para as duas. Isso porque, no momento, que a gente tem aqui uma pré-visualização do resultado, ok? Então vou dar um Enter. Ele vai processar e vai me mostrar aí o resultado final. Confirmei. E agora você pode ver que apesar da gente ter diminuído e aumentado as duas imagens igualmente, o objeto inteligente manteve a qualidade, enquanto que a camada rasterizada ficou em baixa qualidade. Por quê? O que aconteceu aqui? A camada rasterizada, toda vez que a gente faz uma alteração nela, essa alteração sempre vai ser permanente. Então, no momento que a gente diminuiu o tamanho dela, os pixels foram compensados e vários deles foram perdidos permanentemente. Então, no momento que a gente reescalou para aumentar essa imagem novamente, a gente não tinha mais a informação que a gente tinha antes de perder aqueles pixels e, por isso, a nossa imagem ficou em baixa qualidade. Já o objeto inteligente, no momento que a gente escalou ele para um tamanho menor, aquela informação dos pixels foi guardada. Ou seja, ela não estava sendo mostrada, mas ela continuou guardada na nossa camada. No momento que a gente reescalou a imagem para o tamanho que estava antes, aquela informação que foi guardada voltou a ser mostrada. E é por isso que ela não perdeu qualidade. Contudo, é importante lembrar que o objeto inteligente sempre vai fazer referência ao arquivo original. Então, se eu tivesse tentado
reescalar essa imagem para um tamanho maior do que o arquivo original, o objeto inteligente também teria ficado em baixa qualidade. Por quê? Ele não vai criar informação. O que ele vai fazer é guardar a informação quando necessário, para que a gente possa reutilizar caso a gente precise. E se eu tento aumentar a minha imagem além do tamanho dela original, a gente simplesmente não vai ter informação suficiente para isso porque não estava no arquivo original. A imagem vai ficar em baixa qualidade da mesma forma. Belezinha? E é por ter a habilidade de preservar a informação original do arquivo que o objeto inteligente é um recurso de pós-produção não destrutiva. Por quê? Isso quer dizer que enquanto eu estiver fazendo minha pós-produção, as informações originais da minha imagem sempre vão estar preservadas para caso eu precise utilizá-las novamente. Então nenhuma alteração nelas vai ser permanente, permitindo que a gente recupere o estado original da imagem sempre que a gente precisar. Uma outra vantagem em utilizar os objetos inteligentes são os filtros inteligentes. Os filtros inteligentes são subcamadas criadas dentro da camada do objeto inteligente para cada alteração que a gente aplicar sobre a imagem. Cada uma delas possui um controle de visualização, opacidade e modo de mesclagem próprio. Além disso, todas elas funcionam num sistema de checkpoints, exatamente como as camadas de ajustes, ou seja, eu posso acessar as configurações dos ajustes que eu já fiz e alterar eles sempre que eu quiser ou necessitar. Então, por exemplo, irei selecionar aqui a nossa camada de objeto inteligente, vou lá no menu Imagem, em Ajustes, e vou escolher aqui algum ajuste aleatório, a exposição, por exemplo. Vou fazer uma configuraçãozinha aqui, qualquer, sem me atentar muito à beleza de fato da imagem, vou dar um OK. Você vai ver que aqui a nossa listinha, a nossa subcamada já começou. E agora a gente tem aqui filtros inteligentes, exposição, que foi justamente o último ajuste que eu fiz. Agora eu vou vir aqui em filtro, por exemplo, em desfoque. Vou colocar um desfoque gaussiano, qualquer um novamente. Vou dar um OK. E o nosso desfoque gaussiano também foi adicionado aqui à nossa listinha de filtro inteligente. E ao lado de cada ajuste que eu fiz, você vai ver que tem um olhinho. Esse olhinho aqui, como a gente já sabe, no Photoshop, significa se a gente quer ou não manter a visibilidade de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu clicar em cima do olhinho, eu vou desativar a visualização do efeito que eu acabei de adicionar. Então, se eu clicar, você vai ver que o nosso desfoque gaussiano desapareceu. O mesmo acontece com a exposição aqui. Se eu clicar em cima do olhinho, o ajuste da exposição também irá sumir. Se eu clicar novamente, ele novamente é ativado. Além disso, bem no cantinho direito aqui, ao lado de cada ajuste, a gente vai ter aqui umas barrinhas com setinhas. Se a gente clicar 2 vezes aqui, você vai ver aí que abriu uma janelinha pra gente, com as opções de mesclagem. Aqui eu posso escolher o modo de mesclagem que eu vou querer utilizar, ok? Ou ainda a opacidade desse efeito. Se eu achar que está muito forte, eu posso diminuir aqui. E é só dar OK. Mesma coisa aqui para o desfoque gaussiano. Eu tenho as mesmas opções. Modo de mesclagem e opacidade. Vou reduzir aqui, por exemplo, 50% e vou dar um OK. Além disso, se eu achar que algum ajuste que eu fiz não ficou legal, basta eu clicar 2 vezes em cima do nome desse ajuste, por exemplo, exposição, e mexer na configuração que eu já tinha feito. Então aqui, por exemplo, eu posso clarear um pouquinho mais essa imagem aí, escurecer um pouquinho mais também e dar um OK. Pronto, eu refiz uma configuração de um efeito que eu já tinha aplicado. Mesma coisa do desfoque gaussiano, clica 2 vezes em cima do nome da alteração que você tinha feito e aqui eu posso reduzir, por exemplo, o raio do desfoque gaussiano, reduzir a intensidade dele e dar um OK. Por último ainda, a gente pode clicar em cima das alterações, segurar e arrastar para trocar a ordem delas aqui na nossa listinha de filtros inteligentes. Além de que os filtros inteligentes têm uma máscara própria. Isso quer dizer que se a gente pintar essa máscara aqui, a única coisa que seria afetada aqui são os filtros inteligentes que a gente aplicou. Então, se a gente pintasse ela toda de preto, por exemplo, o que ia acontecer é que a gente ia deixar de ver todos os filtros inteligentes que a gente aplicou. O conteúdo da camada continuaria sendo mostrado aí pra gente. Se a gente quisesse decidir então que alguma área específica da nossa camada não deve ser mostrada, o conteúdo dela propriamente dito, aí no caso é só selecionar aqui o nosso objeto inteligente, criar uma máscara específica para ela e trabalhar em cima dessa máscara aqui, ok?
E como a gente não vai utilizar esses filtros inteligentes aqui, eu apenas criei para mostrar para vocês onde ficava cada opção que eu havia citado antes, basta clicar com o botão direito em cima de filtros inteligentes e vir na opção apagar filtros inteligentes. Assim, a gente exclui todas as alterações que a gente havia feito aí no nosso objeto inteligente. Mas afinal, como é que a gente cria ou converte as nossas camadas em objetos inteligentes? Para isso, eu deixei um outro arquivo aqui aberto, e nele a gente vai ter um grupo, e dentro dele a gente tem novamente a imagem do highlight, dessa vez como camada normal, uma camada rasterizada, uma camada de texto e um fundo branco. Se eu quisesse transformar apenas a nossa camada do highlight em um objeto inteligente, para isso, basta clicar com o botão direito em cima da camada e escolher a opção Converter para objeto inteligente. Depois, a gente tem a opção também de transformar o grupo todo em objeto inteligente, clicando em cima do grupo com o botão direito e indo também na opção Converter em objeto inteligente, ou ainda, caso a gente não tenha feito um grupo, selecionar todas as camadas que a gente vai querer que se transformem em um grupo, porém como objeto inteligente. Então, selecionei todas, clico com o botão direito e vou na opção Converter em objeto inteligente. Aí você vai ver que as 3 camadas que eu tinha aqui agora se tornaram uma só, sendo um objeto inteligente. Se eu quiser fazer qualquer mudança em uma dessas 3 camadas que se transformaram aqui em objeto inteligente, para isso, basta eu dar 2 cliques aqui na miniatura do nosso objeto inteligente e ele vai abrir um outro arquivo aqui para a gente, que é o arquivo que contém todos os arquivos originais que compõem o objeto inteligente. E aí sim, bastaria eu fazer as alterações que eu quisesse aqui. Por exemplo, se eu quiser adicionar alguma camada de ajuste apenas aqui para a imagem do curso highlight, então vou adicionar aqui uma matiz saturação, vou aumentar um pouquinho a saturação dela, quero que seja aplicada apenas aqui no curso highlight, não quero que a camada de texto seja afetada também. Depois disso, só vim aqui e em salvar. Lembrando que esse daqui é o arquivo que abriu logo depois que a gente clicou para abrir o objeto inteligente. E aí eu posso fechar e voltar aqui na minha imagem e você vai ver que a alteração já foi aplicada. Se eu quisesse também, por algum motivo, se eu precisasse desfazer esse objeto inteligente, ou seja, ter as minhas camadas de volta, é só eu clicar em cima aqui do meu objeto inteligente e selecionar a opção Converter em camadas. Contudo, é importante lembrar que caso você tenha feito alterações, você tem ali filtros inteligentes, eles não serão mantidos, ok? Então as alterações que você fez não vão permanecer no arquivo. Como aqui a gente não fez alteração nenhuma, a gente não tem filtros inteligentes ali, vou selecionar aqui a opção Converter em camadas. E aí sim, você vai ver que agora a gente tem uma segunda pastinha, porque como o nosso objeto inteligente possuía mais de uma camada, ela se tornou um grupo. E aí quando eu clicar para abrir, você vai ver aí que novamente a gente tem todas as camadas que a gente tinha dentro daquele grupo. As 3 originais e também o ajuste de matiz e saturação que eu adicionei dentro do objeto inteligente depois de ter criado ele, belezinha? E uma forma de trazer nossas camadas diretamente como objeto inteligente é simplesmente puxar os arquivos diretamente de dentro da pasta para dentro do nosso arquivo aberto no Photoshop. Então aqui, por exemplo, eu tenho minha pastinha, eu posso clicar e arrastar o override para dentro do arquivo de pós-produção que eu já estava usando. Vou posicionar ele aqui e vou dar um Enter para confirmar. E você vai ver que ele já veio aqui com um símbolozinho de objeto inteligente. Mas, se por acaso, quando você pega um arquivo de dentro de uma pasta e arrasta diretamente para um arquivo aberto no Photoshop e a camada criada não for um objeto inteligente, para resolver isso, tudo o que você precisa fazer é vir aqui na opção Editar, Preferências, Geral. E aí, basta marcar essa opçãozinha aqui. Sempre criar objetos inteligentes ao inserir. Depois de marcar ela, é só dar um OK que da próxima vez que você arrastar arquivos para dentro do Photoshop, as camadas criadas para eles serão objetos inteligentes, ok? Então, para nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!